Olá, me chamo Kaline Fernandes e estou cursando o segundo semestre do curso de Licenciatura em História. Apresentarei um trabalho para a matéria de Teoria da História 1, cujo tema é Materialismo Histórico e sua influência no Brasil. O materialismo histórico foi criado por Karl Marx e buscava analisar a sociedade através de um viés econômico, usando uma metodologia político-científica que se baseava em 3 pontos principais, que eram trabalho, modos de produção e lutas de classe. Esta teoria apresentada por Marx fazia crítica ao idealismo de Hegel, porque Hegel acreditava que as ideias tinham autonomia sobre a sociedade. Já Marx acreditava que havia um predomínio material sobre as ideias. Uma ideia era oposta à outra. Como citei no início, o materialismo histórico foi criado por Karl Marx. Mas quem é Karl Marx? Falarei de maneira sucinta sobre ele. Bem, ele foi um filósofo revolucionário socialista alemão que criou as bases da doutrina comunista, fazendo críticas ao capitalismo. Sua filosofia exerceu influência sobre várias áreas do conhecimento. Podemos citar entre elas a sociologia, a filosofia, a história e entre outras. Para apresentar este trabalho, utilizei como base o livro Ideologias e Ciência Social, Elementos para uma Análise Marxista, escrito por Mikhail Louvi, que é um relevante pensador marxista brasileiro radicado na França. E utilizei o capítulo 4 para falar sobre o marxismo, que é a mesma coisa que materialismo histórico ou dialético. Louvi utilizou como base de seu capítulo os 3 livros escritos por Karl Marx, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, O Capital e A Miséria da Filosofia. Marx acreditava que as classes sociais são responsáveis por criar as ideologias, e os representantes das classes formulavam ideologias em função ao interesse de cada classe, o que ocasionava a luta de classes, pois cada classe vai defender um interesse diferente. Quando a burguesia era a classe opositora e não era ameaçada pela classe operária, ainda poderia ter mais objetividade científica e imparcial em suas obras, mas quando passou a ser classe dominante, perdeu a objetividade e passou a legitimar os seus interesses. Porém, Marx acreditava na cientificidade da obra de Davi Ricardo, um burguês progressista que, dentro de um certo limite, pois por ser burguês, sua visão de mundo é limitada à sua classe. Outro exemplo de economista citado foi o de Sismond, o qual Marx dá grande importância, pois fazia críticas ao capitalismo. Sismond era inimigo do progresso, pois ele acreditava que quanto mais o tempo passava, mais a situação do povo ia piorando. E o seu ideal econômico era o ideal feudal, ideia esta que foi rejeitada por Marx, que acreditava no progresso. Marx compara Sismond e Davi Ricardo e diz: o que um viu, o outro ignorou, e o que o outro enxerga, o primeiro não vê. Então, cada um enxergava um ponto de vista, porém Marx tinha uma visão dialética sobre os 2 pontos. Para Karl Marx, Malthus representa o ponto de vista das classes dominantes e tem uma visão retrógrada, enquanto o ponto de vista de volta ao passado de Sismond é do ponto de vista do camponês, para Malthus é do ponto de vista do senhor feudal. Os 2 têm pontos de vista retrógrados, porém um da perspectiva da classe dominada e o outro da classe dominante, deixando claro que Malthus defendia os interesses das classes dominantes, e Sismond é um crítico utópico, podendo ser considerado o precursor do socialismo utópico. O autor faz o seguinte questionamento: como é que se definiria o proletariado hoje? Para ele, o proletariado é o conjunto daqueles que vivem da venda de sua força de trabalho. O que define o ponto de vista do proletariado é sua universalidade. Agora que falamos sobre materialismo histórico, vamos falar de sua influência no Brasil. Para isso, utilizei um texto do autor Rodrigo Turim, que é um historiador brasileiro, professor associado da Escola de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dedica o seu estudo à percepção do tempo na contemporaneidade.
Para falar de materialismo histórico no Brasil, é importante destacar o nome de Caio Prado Júnior, que foi um polímata considerado um dos principais pensadores sobre a formação da sociedade brasileira contemporânea. Reconhecido como um dos grandes intérpretes do Brasil, Caio Prado Júnior constitui suas obras com o interesse de se compreender a formação do Brasil, principalmente no período colonial. Uma de suas contribuições foi a utilização do método dialético marxista, coisa que até então nenhum outro historiador havia feito, interesse esse ligado diretamente ao seu engajamento político. Adotar o método dialético negava a neutralidade diante de seu objeto do conhecimento, pois o meio social em que Caio Prado estava inserido que o fazia questionar o passado brasileiro, tendo efeitos em seu posicionamento no presente. Via-se então como sujeito histórico e historiador. Caio Prado Júnior se diferenciava de outros autores brasileiros por não mostrar uma história fragmentada, mas se aprofundar nos acontecimentos e na formação social brasileira, a fim de explicar os fatos. O autor, no caso Rodrigo Turim, relaciona a dialética de Marx entre o golpe de Napoleão III, que estava inserido no processo de relações históricas entre as classes, e Caio Prado Júnior, que na relação da formação da individualidade brasileira com a relação entre a colônia e a metrópole. E nessa relação a sociedade brasileira surge.